Filipenses capítulo 3, versículo 17, até o versículo 1 do capítulo 4. Filipenses capítulo 3, do verso 17 até o versículo 1 do capítulo 4. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, nós te agradecemos por esta hora bendita, ó Deus, que podemos te louvar, e podemos nos humilhar diante da tua presença, confiar na tua graça, na tua misericórdia, que podemos partir o pão e beber do cálice, e fomos alimentados no nosso interior pela presença bendita do teu Filho Jesus em nós e na igreja. Mas agora suplicamos ao Senhor que nos alimente também com a tua palavra, falando ao nosso coração e à nossa mente, e convencendo-nos a respeito da verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu disse a vocês na semana passada que Paulo tinha uma maneira peculiar, que deve ser imitada por todos os crentes, de lidar com o passado, com o presente e com o futuro. E ele nos mostra isso através de alguns exemplos, de algumas formas de falar, linguagens que ele adota. Nós vimos na semana passada que ele adotou a linguagem do atleta, né? Para mostrar como ele se desvencilhava do passado, ele se esforçava no presente e como ele olhava para o futuro, como uma referência para ele. Ele continua falando do mesmo assunto nesta outra parte, mas agora ele fala como um estrangeiro. E um estrangeiro, que diga-se de passagem, está lidando com algo muito perigoso: companheiros de viagem que estão mais interessados na estrada do que no destino. E esses ele chama de inimigos da cruz de Cristo. E aí deixou mais fácil para a gente entender de quem ele está falando. Especialmente nesse texto, ele estava falando dos judaizantes, que negaram a Cristo, e que queriam de alguma maneira trazer aquilo que era próprio do judaísmo para a fé cristã. Como se Cristo precisasse de alguma coisa, como se a fé precisasse de algo além da morte, do sacrifício e da ressurreição de Cristo Jesus. Mas eu já vou falar sobre esse ponto. Aonde é que nós nos conectamos com esse texto? Nós nos conectamos com esse texto de uma forma muito especial neste primeiro domingo do ano, porque esse texto aqui é um manual do mochileiro, é um manual de viagem, né? Esse texto aqui ele traz diretrizes para a gente começar uma jornada. Esse texto traz para nós princípios normativos para viver melhor um próximo ciclo da vida. E nós estamos diante de um ciclo. Estamos começando um ciclo novo, um novo ano. Esses princípios que Paulo apresenta aqui não são só para 2022, obviamente, mas eles devem sim ser lembrados sempre que nós começamos um novo ciclo,
para que a gente não cometa o mesmo erro de muitos mochileiros que no meio da jornada ficam tão interessados e tão absorvidos pelas coisas do caminho, que eles esquecem qual é o seu destino, qual é o seu propósito, qual a sua missão, qual que é a sua riqueza, quais são suas expectativas, qual é o seu jeito de viver. Sobre isso, então, eu quero compartilhar com vocês esse texto nessa noite, porque esse texto tem para nós diretrizes para 2022, princípios normativos para viver melhor neste ano que começa. E nós podemos ir para o texto já de imediato e lembrar um pouquinho das coisas que nós já aprendemos com Paulo até aqui. Lembra? Eu estou sempre repetindo isso. No capítulo 1, Paulo fala sobre a supremacia de Cristo sobre todas as demais coisas na vida. No capítulo 2, ele fala que abaixo de Cristo, para quem teme e ama a Cristo Jesus, deve estar o outro, o próximo. E eu devo considerar Cristo acima de tudo e o próximo até mesmo antes de mim. Como Cristo fez, como Paulo fez, como Timóteo fez, como Epafrodito fez. E esses são os exemplos que Paulo cita no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo fala a respeito da verdade que nos une, da verdade anunciada por Cristo, defendida pelos apóstolos, e que deve ser a norma de conduta para as nossas vidas. Paulo fala sobre o propósito da nossa caminhada, o propósito da vida cristã. Paulo fala a respeito das coisas elevadas de Deus que devem ocupar a nossa mente, que devem ocupar a nossa vida. Paulo faz distinção entre verdadeiro cristianismo e falso cristianismo. Então nós podemos dizer que depois de preparar o terreno, no capítulo 3, Paulo ataca aquilo que infelizmente tem enfraquecido a igreja, enfraquecia a igreja de Filipos. Tinha divisão dentro da igreja de Filipos? Tinha. Por quê? Porque em algum momento eles abandonaram aquilo que deveria ser essencial na vida deles. E eles passaram a dar importância para outras coisas que não eram assim tão importantes. E eles se desviaram da verdade. E aí Paulo combate os falsos mestres lá no início do capítulo 3, e depois ele fala a respeito de como crentes verdadeiros devem viver. E na semana passada nós vimos que esses crentes devem viver como atletas, que têm um destino certo, que estão absolutamente convencidos e dedicados em agir para alcançar esse objetivo. Como atletas que não olham mais para trás, que diligentemente caminham em direção ao alvo, como atletas que sabem onde querem chegar e que sabem as regras do jogo, e por isso eles andam de acordo com aquilo que eles já aprenderam, eles não ficam quebrando as regras. Continuando então nesse assunto, Paulo agora, ele usa um dos elementos contextuais desta carta para nos falar a respeito dessas diretrizes para a vida, diretrizes que devem ser seguidas pelo cristão. E um argumento e um aspecto contextual da carta de Filipos, que eu quero que vocês se lembrem, e que é importante para nós hoje. Quando nós iniciamos a carta, naquela introdução, eu fiz questão de contar a história dessa cidade para vocês. E basicamente eu terminei a história dizendo o seguinte: Filipos tinha um privilégio na Palestina entre todos os outros povos que habitavam entre a Palestina e a Macedônia, que é a Europa de hoje. O privilégio de Filipos, que estava situada hoje, onde é exatamente a Grécia, o privilégio que Filipos tinha é que Filipos era considerada uma colônia romana fora da Itália. Embora aquele tempo era o tempo do Império Romano, e embora Roma dominava o mundo oriental, todo o mundo da Europa e da Palestina, toda aquela região era dominada pelo Império Romano, ainda assim, o fato de uma pessoa nascer fora de Roma, num país dominado por Roma, não fazia dessa pessoa uma cidadã romana. Mas Filipos recebeu alguns privilégios que foram dados exclusivamente para ela em termos de cidadania. Quem nascia em Filipos, a muitos quilômetros de distância de Roma, era cidadão romano. Quem nascia lá tinha a nacionalidade romana. Era um cidadão de Roma fora de Roma. Era um cidadão de Roma nascido em Filipos, mas registrado em Roma. Sua documentação era encaminhada para a capital do império,
para a capital da Itália, era encaminhada para lá, porque a cidadania de quem nascia ali era uma cidadania nobre, e que deveria ser reconhecida por todos. Um exemplo disso é que Paulo usa exatamente o privilégio que ele tinha de ter nacionalidade romana, quando ele é preso em Filipos, exatamente para dizer: vocês não podiam ter me julgado e me condenado aqui em praça pública, porque vocês são uma província romana, uma colônia romana, e aqui nessa cidade, embora esteja distante de Roma, aqui a lei romana prevalece, e vocês não podiam fazer com um cidadão romano o que vocês fizeram comigo. E aí Paulo exigiu, lembra lá de Atos capítulo 16, Paulo exigiu que as autoridades de Filipos se retratassem com ele, por causa de terem surrado ele em praça pública e prendido durante uma noite, quando o carcereiro foi convertido, e um dos primeiros daquela igreja de Filipo foram convertidos a Cristo Jesus. Filipos tinha esse privilégio, o privilégio da cidadania romana fora de Roma. E Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, e especialmente nesta parte, ele adota essa linguagem de estrangeiros que têm privilégios de cidadãos nobres, mesmo tendo nascido fora da sua terra, fora daquele reduto, daquele país. Paulo usa exatamente essa informação que era tão cara e tão importante para os moradores de Filipos, para exemplificar como deve ser também a vida, a honra, a disposição de mente, de caráter e de trabalho e de relacionamento de um cristão, que embora tenha nascido nesta terra, tem cidadania celestial. E assim como nós lemos lá em Colossenses, que Paulo faz a mesma coisa, quando ele diz lá no capítulo 3, e nós lemos aqui no início: pensai nas coisas lá do alto, porque vocês são lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, porque vocês são de Deus. Paulo aqui, neste capítulo 3 de Filipos, e nesse texto que nós vamos estudar nesta noite, ele faz o mesmo conosco. Ele usa esse exemplo para dizer: vocês sabem muito bem o que é estar numa terra estrangeira, mas ter uma cidadania certa. Vocês são cidadãos de Roma, mesmo morando em Filipos, e vocês sabem, e vocês requerem inclusive os privilégios de romanos, morando aqui em Filipos e sendo filipenses. Então vocês sabem do que eu estou falando. E nós também aqui podemos, por esse exemplo, saber: somos cidadãos dos céus, mas estamos morando aqui em Assis. Mas como é que a gente vai se comportar e como vamos nos conduzir ao longo de 2022, sendo cidadãos dos céus? Não é o nosso prefeito, nem muito menos o nosso governador, e nem o nosso presidente que vão ditar as normas da conduta diária de cada um de nós, mas é a Escritura dada pelo Deus que é Senhor e Pai de cada um de nós. E esse Senhor e Pai tem diretrizes para a minha e para a sua vida, e eu tenho que considerá-las em primeiro lugar em todas as coisas na nossa vida. Vejamos então rapidamente essas diretrizes para 2022. Eu colocarei de forma afirmativa isso para vocês através de alguns pontos. Primeiro, lembre-se, nosso nome está registrado no céu. Não, pastor, eu nasci lá em... Vou citar a minha. Nasci lá em Curitiba, né? Sou um paranaense de nascença, mas vivi apenas 1 ano da minha vida lá em Curitiba, até que meu pai me levasse para Rondônia, onde eu fiquei a maior parte da minha vida até os 21 anos de idade. Saí de lá 2 anos, mas depois voltei para lá. Todos nós nascemos em algum lugar e temos um registro de nascimento que prova de onde nós somos. Mas no dia em que Cristo entrou na sua vida e você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você adquiriu uma nova cidadania, e uma cidadania que é definitiva. E a sua cidadania, a nossa cidadania, ela não é romana, a nossa cidadania não é meramente brasileira, mas a nossa cidadania é uma cidadania celestial. Então, quando você entra no novo ano, antes de pensar na sua nacionalidade, antes de pensar no seu estado, antes de pensar no seu município, ou antes de pensar no seu sobrenome, lembre-se aonde o seu nome está registrado. Os nossos nomes foram escritos com o sangue do Cordeiro no livro da vida.
E uma vez que os nossos nomes foram escritos no livro da vida, a nossa cidadania, ela é celeste. E se é celeste, quem dita o nosso ritmo de vida é aquilo que nós aprendemos de Deus a respeito da vida celeste. É isso que deve ser marcante na vida de todo crente. Filipenses, no capítulo 4, no verso 3, Paulo diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Quando Paulo faz saudação aos irmãos da igreja, e especialmente as duas irmãs que estavam lá tendo conflitos, Paulo faz questão de mencionar cada um deles e de terminar dizendo: todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E é exatamente esse registro no céu que deve ser a força determinante do meu comportamento aqui na terra. É saber aonde eu estou registrado, é saber aonde o meu navio, o barco da minha vida está ancorado, é para onde ele vai, é o destino final, é aonde ele está determinado a chegar, que determina a maneira como eu vivo hoje. Porque eu posso até ter nascido na cidade dos homens, eu posso até ter crescido na cidade dos homens, eu posso, como Isaías, ter vivido no meio de um povo de impuros lábios, mas os nossos lábios foram tocados por Deus, o nosso coração foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, nós somos regenerados, nós somos comprados com o sangue do Cordeiro, nós recebemos uma nova cidadania. Desde os tempos eternos, o Senhor nos chamou de povo seu, o Senhor nos contou como aqueles que seriam lavados com o sangue do seu Filho, antes que este mundo fosse criado. Eu não posso simplesmente viver como um brasileiro, porque você e eu somos mais do que brasileiros, nós somos cidadãos do céu. Os brasileiros, eles têm uma certa veneração por estrangeiros, já perceberam isso? Se a gente trouxer aqui um pregador com sotaque de americano, vocês já dão atenção, e eu louvo a Deus pela atenção de vocês. Mas se colocar um pregador aqui com sotaque de americano, primeiro que lota a igreja, segundo que todo mundo presta mais atenção, porque pelo simples fato de ter um sotaque estrangeiro, a gente fica mais interessado. Alguém já disse que brasileiro tem síndrome de vira-lata, né? A gente dá um valor imenso para quem tem uma língua diferente da nossa. Mas isso não é só brasileiro, isso acontece em muitos lugares no mundo, às vezes para mal ou às vezes para bem. Mas o ponto é que nós deveríamos pegar essa tendência nossa de brasileiros, de darmos um afago maior, de sermos mais calorosos, de sermos mais atenciosos e de valorizarmos tanto os estrangeiros, e nós devemos lembrar que nós somos estrangeiros em terra estranha. Nós devemos lembrar de nos tratar de uma forma absolutamente melhor, cordialmente especial, muito mais calorosa. Porque quando recebemos uns aos outros, nós não estamos recebendo um norte-americano em casa, nós estamos recebendo um cidadão do céu, filho de Deus, adotado na família do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, do Senhor de todas as coisas, do Alfa e do Ômega, aquele que é o princípio e o fim, aquele que existe antes de todas as coisas. Você foi adotado na família dele, o seu nome foi registrado no livro da vida. Você não é só um brasileiro, você é um cidadão do céu. E quando nós começamos um novo ano, eu não tenho que começar um ano já pensando como brasileiro, no jeitinho que eu vou ter que dar para resolver as coisas no ano que está começando. Né? Todos nós sabemos que o brasileiro é especialista no jeitinho. Até a gente deu um nome para isso, a gente chamou de jeitinho brasileiro. É um nome bonitinho para malandragem, porque é assim que o brasileiro é conhecido. Como Jacó era, né? Um enganador, alguém que dá sempre uma importância muito grande em levar vantagem em tudo. E brasileiro é assim. Quando a gente chega num lugar que tem um monte de fila, a gente já fica bolando uma maneira de pular as filas.
Quando a gente pega um engarrafamento, a gente já fica pensando numa forma de escapar daquilo, de levar vantagem em cima dos outros que estão ali pacientemente esperando. Quando o país está passando pela maior de todas as crises, e não só o país, mas o mundo inteiro, tem lá o brasileiro espertão, que não declarou imposto de renda e que percebe que ele tem uma oportunidade de ganhar um dinheirinho fácil, com o auxílio que o governo está dando para acolher os necessitados. Ainda tem um argumento bom: os políticos roubam. Se eles roubam, o que tem de mais de eu pegar R$600? Mesmo sabendo que eu recebo mais do que a faixa etária das pessoas que essa ajuda é destinada. Jeitinho brasileiro. E daqui a pouco aparecem outros auxílios e outras coisas. Diretriz para 2022 e para a vida. Irmãos, nós todos somos cidadãos dos céus. Então, lembra onde o seu nome está registrado. De manhã, na hora do almoço, de tarde e de noite, antes de fazer qualquer coisa. Sempre, durante todo o seu dia, se for necessário, faça uns adesivos e cole no seu carro, cole na sua mesa, cole no seu local de trabalho, cole na sua carteira, cole no seu celular, nas costas do celular. Fala assim: lembre-se da onde você é, onde você foi registrado. Você foi registrado no céu. Então o comportamento que se espera de nós é nada mais, nada menos do que o comportamento de alguém que vai para o céu. Primeiro. Segunda diretriz para a nossa vida, e Paulo continua, voltando lá no texto, se você observar o verso 1, quando ele diz: sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está falando disso, está falando dessa vida de alguém que tem o nome no livro da vida, como eles tinham, e está chamando. Vocês não vão imitar o mundo, vocês vão imitar aqueles que estão vivendo para Deus, que estão vivendo conectados com o céu, que foram comprados e remidos no sangue do Cordeiro. Olhem, e aí especialmente há uma autoridade especial, que é a autoridade de apóstolo. E ele está conclamando as pessoas: olha, sigam o nosso comportamento. Veja a responsabilidade. É o comportamento de alguém que está vivendo de acordo com a cidadania celeste. E ele continua, e tem para nós a segunda diretriz: lembre-se, a nossa linguagem é a linguagem do céu. Ele vai expressar isso da seguinte maneira: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque muitos falsos mestres insuflados dentro da igreja, insuflando a igreja contra os apóstolos. Esses falsos mestres, eles usavam de artifícios que vinham ou dos argumentos filosóficos que eles usavam nos seus debates, ou da teologia do judaísmo, que excluía a obra de Cristo como sendo a justiça de Deus para a nossa redenção, buscando a justiça própria, como Paulo explica lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, e estes então, eles se misturavam com os crentes, e eles começavam a falar com esses crentes e dizer para eles: vocês precisam não apenas de Cristo, mas vocês precisam também da circuncisão, vocês precisam também dos sacrifícios, vocês precisam também das festas lá do Antigo Testamento, vocês precisam ir lá no templo oferecer sacrifícios de animais. E eles então tentavam, através da lábia, seduzir a igreja a voltar de novo ao judaísmo. Paulo fica tão triste com isso, que numa carta onde ele só fala de alegria, ele reserva alguns versículos para dizer: eu falo de alegria, mas nesse momento eu estou chorando. E estou chorando por quê? Estou chorando por causa desses que entraram no meio da igreja e ficam dissimulando e ensinando mentiras. E aí Paulo exorta o povo, exorta a igreja, e ele continua dizendo: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Verso 20: pois a nossa pátria está nos céus, nós somos dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E depois lá no final do verso 1 do capítulo 4 ele diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós falamos outra linguagem, nós não falamos a linguagem dos moralistas,
Nós não falamos a linguagem dos imorais. Nós não falamos a linguagem dos meritocracistas. Nós não falamos a linguagem dos religiosos. Nós falamos a linguagem do céu. E a linguagem do céu é uma linguagem de amor, onde Deus demonstra que mandou o seu Filho. Deus apresenta o seu plano de salvação através da vida do seu Filho, que viveu o Evangelho, que pregou o Evangelho, que se sacrificou, que mostrou o amor do Pai. Foi morto, ressuscitou, esteve com os discípulos, mostrou amor, perdoou quem o traiu, como Pedro. E nessa linguagem santa de palavra e de vida é que o cristianismo nasceu. É nesse ambiente de perdão, de misericórdia, é nesse ambiente de crescimento e amadurecimento que o Evangelho nasceu. Então Paulo está lembrando aqueles irmãos que no meio deles haviam aqueles que dissimulavam. E quando ele lembra disso, ele afirma através do chamamento dele, aquele povo: os cristãos precisam ter uma linguagem diferenciada, é a linguagem do céu. E aqui eu não estou nem falando de palavrão, linguagem obscena, porque isso não precisa nem dizer, né? Isso é óbvio. A Bíblia proíbe linguagem torpe, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui não é esse, o ponto aqui é quando eu estou falando a respeito de doutrina, de teologia. O que eu estou ensinando? Ali existia no meio da igreja pessoas que estavam disseminando falsas doutrinas, e Paulo está dizendo: a nossa linguagem não é essa. Nós ficamos firmes naquilo que recebemos de Cristo Jesus. Nós apresentamos e ensinamos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que fala que um Deus justo, para salvar um mundo de pessoas injustas, ofereceu o seu Filho justo, que pagou um preço justo, se sacrificando e assumindo o meu lugar, para que a justiça dele fosse colocada sobre mim, e para que Deus olhasse para mim e enxergasse justiça, uma justiça que realmente fosse suficiente para aplacar, para pagar, para encerrar a minha dívida diante de Deus. Essa é a linguagem da igreja, é a linguagem do céu, é a linguagem do Evangelho. É isso que compartilhamos, é sobre isso que falamos, é esse o assunto do crente. E aí então, pensando de forma prática no que nós vivenciamos todos os nossos dias, o que tem ocupado as nossas conversas, sobre o que nós temos falado? Irmãos, 2022, e não só 2022, mas os próximos anos, são anos para a gente gastar, quando nós formos conversar com as pessoas, falando sobre isso, falando a linguagem do céu. A linguagem do céu é a linguagem da graça. A linguagem do céu é a linguagem que denuncia o pecado, mas apresenta o amor e a bondade do Senhor. A linguagem do céu é a linguagem de uma verdade estável, que não está sujeita a nenhum tipo de relativismo. Conversando com um colega pastor, na última semana eu estava falando com ele sobre isso. O mundo inteiro relativizou todas as coisas. Tudo se tornou, como diz alguns filósofos da atualidade, tudo se tornou líquido. Se é líquido, você não tem mais onde se firmar. E nesse ambiente, a gente como igreja precisa anunciar ao mundo e contar a linguagem do céu para o mundo, é dizer: existe uma coisa que não é relativa. Existe algo que não é relativo. Para quem não suporta mais esse mundo relativo, existe uma coisa sólida, absoluta e estável, e essa coisa é a palavra de Deus. E é esta palavra, esta linguagem que deve ocupar os meus lábios, que deve ocupar as nossas conversações, que deve ocupar as nossas conversas com os nossos amigos e com os nossos inimigos. É a linguagem do céu, porque esse mundo precisa do Evangelho, não precisa saber sobre futebol. Isso é fácil de buscar informação sobre futebol. Sobre política, então, nem se fala, é fácil. Mas todas essas coisas, no cenário que nós estamos vivendo, elas são relativas, elas são particulares, e cada um tem a sua verdade, a sua opinião sobre tudo. Aliás, parece que é uma obrigação de todo mundo ter opinião sobre todas as coisas hoje em dia. Você não precisa ter opinião sobre todas as coisas, você precisa ter apenas nos seus lábios esta verdade absoluta para você compartilhar com pessoas que não suportam mais esse monte de falsas verdades. Terceiro, em 2022, além de você lembrar aonde você está registrado, você é um cidadão do céu, além de você lembrar qual deve ser a sua linguagem, que é a linguagem do céu, em 2022, lembre-se, nós obedecemos às leis do céu antes das leis da terra.
E não pense que isso significa que você tem uma lei mais fácil. Diga-se de passagem, as leis do nosso país, elas são tantas, e tantas, que essa construção jurídica de direitos no nosso país, ela é montada para que ninguém tenha obrigação de nada. Porque a mesma lei que condena, ela vai encontrar tantas outras leis, que te oferecem a oportunidade de se livrar da sua condenação, ou de protelar a sua condenação, ou de simplesmente não cumprir a sua condenação. É por isso que a gente assiste, com tristeza no coração e com espanto, processos que duram décadas, contra bandidos, criminosos, que não vão passar um dia sequer na cadeia, que vão continuar livres, e que vão continuar roubando, que vão continuar matando, que vão continuar fazendo todas as coisas que a própria lei condena, mas ela também fornece o subterfúgio. Nós vivemos num país que é uma vergonha jurídica. Não tem outra palavra para isso. Juridicamente, nosso país é uma vergonha. A começar pelas mais altas cortes do país. Basta que você procure a interpretação dos nossos fabulosos ministros da Justiça, que leem uma lei em 2018 e dizem que ela significa A. Em 2019 eles leem e dizem que ela significa B. Em 2020 eles leem de novo e dizem que significa C. Em 2021 eles dizem que significa D. E vocês acham que vai parar por aí? Não vai. Porque não é a lei que dita o comportamento, mas é o comportamento que interpreta a lei. Essa é a regra máxima do direito do nosso país. Mas estou aqui para lembrá-los, e o apóstolo Paulo está dizendo isso para nós nesse texto, que o cidadão do céu, você foi registrado lá, a sua linguagem é a linguagem do céu, e a lei que está sobre a nossa vida é a lei áurea do Senhor, é a lei do céu, não é a lei dos homens. Então o que vai ditar o meu comportamento nesse mundo de leis frágeis, e de leis doentes, e de leis que são criadas simplesmente para serem desobedecidas, quem vai ditar o meu comportamento nesse mundo tem que ser a lei do céu. Isso muda tudo. No domingo passado, pela manhã, nós estudamos sobre os 10 mandamentos, falando sobre a verdadeira espiritualidade. Eu mostrei para vocês que os 10 mandamentos, eles foram construídos em torno de um único mandamento, que é o último, o 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. E todos os outros 9 mandamentos, eles estão cuidando da nossa cobiça. Os primeiros 4 mandamentos, eles estão dizendo: dê a Deus o que é de Deus, adore somente a Deus, não faça imagem de escultura de Deus, dedique um dia exclusivo para Deus. E por que esses mandamentos estão fazendo isso? Porque nós temos o hábito de cobiçar aquilo que é de Deus. Nós queremos a glória que é de Deus, nós queremos o dia que é de Deus, nós queremos a adoração que é de Deus, e por causa disso os primeiros mandamentos foram dados para que o homem não cobice as coisas de Deus. E quando você pega o restante dos outros mandamentos, eles dizem o quê? Eles dizem: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, não tire do seu pai aquilo que é dele, você deve honrá-lo, obedecê-lo e tratá-lo com dignidade. Não adulterarás, não pegue a mulher do seu próximo. Não furtarás, não pegue os objetos do seu próximo. Não caluniarás, não pegue a honra do seu próximo. Ou seja, todos os mandamentos falam sobre cobiça. A lei que deve reger a minha vida é a lei do céu, e a lei do céu diz: dê a Deus o que é de Deus,
e dê ao próximo o que é do próximo. Ou em outras palavras, não tire de Deus o que é dele e não tire do próximo o que é dele. Essa é a lei. É sob essa lei que nós devemos viver 2022, 23 e 24. Esse simples princípio, ele é absolutamente prático e aplicável na nossa vida. Acorde todos os dias. Acorde todos os dias com esse pensamento: eu não vou tirar de ninguém aquilo que é dele. Então de manhã você já começa oferecendo um bom dia, bem humorado para as pessoas, para você não tirar o humor delas. Porque às vezes você está bem humorado e passa um mal humorado perto de você, ele leva seu humor junto embora. Né? Seja cordial, amoroso com as pessoas. Não coloque o seu direito à frente do direito do outro. Paulo está falando sobre isso, quando ele fala: permanecei firmes no Senhor, vivam a vida de um cidadão dos céus. O nome de vocês está no livro da vida, gente. Eu tenho que viver como um cidadão do céu, eu tenho que falar como cidadão do céu, e eu tenho que me comportar de acordo com as leis de um cidadão do céu. As leis do céu são outras: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como o Senhor Jesus nos amou. Ponto. Quarto, lembre-se, somos leais à causa dos céus. Qual que é a causa dos céus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É por causa disso que Jesus deixou a sua majestade, assumiu forma de homem, forma de servo, e foi obediente, e obediente até a cruz, onde ele foi morto por causa dos nossos pecados. E é por isso que Paulo fala que aqueles judaizantes, eles eram inimigos da cruz de Cristo. E Paulo fala: eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo, porque eles pregam uma coisa diferente. Eles dizem que nós precisamos das festas, que nós precisamos das cerimônias do judaísmo, que nós precisamos do sacrifício, quando Cristo já fez isso. Eles estão atacando a cruz de Cristo. Eles estão indo contra a grande causa do céu. A causa do céu é: Deus viu a nossa miséria e disse: eles não podem se salvar por si mesmos. Então Deus nos amou de tal maneira que falou: eu vou prover um Salvador para eles. E Jesus Cristo voluntariamente se entregou para ser o nosso Salvador. Essa é a causa do céu. Qual deve ser então a minha causa? A minha causa é a causa do céu, é a cruz de Cristo. Eu preciso anunciar que essa cruz pôs fim à inimizade. Essa cruz de Cristo pagou a minha dívida. Essa cruz de Cristo, ela rompeu o distanciamento que existia entre eu e Deus. Essa cruz de Cristo rasgou o véu da separação. Essa cruz de Cristo derrubou o muro da divisão. Essa cruz de Cristo nos fez um só povo. Essa cruz de Cristo acabou com aquilo que me afastava de Deus, porque a minha dívida foi paga. Esta é a causa do céu. É sobre esta causa, a minha e a sua vida. Deus nos poupou da morte, nos deu vida e nos permite respirar aqui em pleno dia 2 de janeiro de 2022, para que eu propague a causa do céu, para que eu lute pela causa do céu, para que eu seja um soldado de Deus por essa causa. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que você tem um trabalho, é por isso que você tem talentos, é por isso que você tem dons, é por isso que Deus distribuiu a cada um de nós dons e talentos, para nós servirmos a causa do céu. Use o dom que Deus te deu para servir a esta causa. Alguns textos nos fazem lembrar disso. Aconteceu uma coisa. Paulo, falando com aqueles irmãos, ele diz: há um grande desperdício, na vida daqueles judaizantes inimigos da cruz de Cristo. E aonde que Paulo usa essa palavra desperdício? Está voltando, vocês se preparem.
no versículo 19, olha, está voltando mesmo, que benção. O destino deles é a perdição. Essa palavra aí traduzida como perdição, ela é a mesma palavra que é traduzida em outros lugares como desperdício. Isso traz uma informação curiosa. A informação é, quando eu uso a minha vida, a oportunidade que Deus me deu, para fazer outra coisa que não lutar pela... Tá aí, olha, o orgulho é terrível, vocês viram? Quando eu uso o que Deus me deu para lutar por outra coisa senão a causa de Cristo, é perdição, é desperdício. E aí nós podemos falar do que Jesus disse, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se o teu plano para 2022 é ganhar dinheiro e ficar rico, é perdição, é desperdício. Se o teu plano para 2022 é ser popular e ficar famoso, é perdição, é desperdício. Se o seu plano para 2022 é realizar todos os seus sonhos e desfrutar de todos os prazeres possíveis, porque afinal de contas nós estamos vivendo aparentemente próximos do fim do mundo. Se o teu sonho, o teu plano é tentar viver intensamente para poder matar todas as suas vontades, é perdição e é desperdício. Porque só há algo debaixo do sol que não é desperdício. É viver pela causa do céu. É só isso. Jesus disse que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio para provocar uma revolução política. Mas Ele disse, eu vim buscar e salvar o que está perdido. Jesus disse, quando um pecador se arrepende, quando alguém é convertido, há festa no céu. Porque este é o grande propósito de toda essa história. Que todos aqueles que o Senhor comprou com seu sangue sejam alcançados. Veja bem, não estou dizendo que você deve parar de trabalhar, que você deve parar de fazer todas as coisas que fazem parte da sua rotina, não é isso. Mas eu quero que você se lembre o que nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, onde Paulo nos insta a fazer todas as coisas como que para o Senhor, dando a Ele glória por tudo. Ou seja, use cada um dos dons e talentos que o Senhor te deu. Use cada um dos centavos que Deus te permite ganhar. Use cada uma das pessoas que te seguem, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, ou seja na vida real, no mundo físico. Use tudo que você tem de influência sobre as pessoas para falar sobre a causa do céu, sobre a cruz de Cristo. Porque é isso que dá sentido à nossa vida. É isso que dá sentido a um ano. É chegar lá no fim e dizer, este ano Deus me deu o privilégio de ter sido o porta-voz do Evangelho para a vida de 1, 2, 3, 4, 10, 15 pessoas que chegaram a Cristo através dos talentos que Deus me deu. Esta é a causa do céu. E por último, concluindo, lembre-se, nosso maior desejo é o céu. Nós aguardamos o céu. Nós não aguardamos uma notícia espetacular que traga uma mudança esplêndida para o nosso país. Tem muita gente que desde 2020, muita gente não, todos nós, aguardávamos uma notícia extraordinária. Vencemos a Covid, acabou. Pode voltar para a sua vida tranquilamente.
E aí começou o alfabeto grego. Variante beta, variante tal, está na Ômicron. Não aguarde essas coisas, não espere por elas. Primeira má notícia de 2022. Gente, o mundo não vai melhorar. Quem te fez pensar que o mundo vai melhorar? Não foi a Bíblia. Porque a Bíblia diz exatamente o contrário. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, tsunamis, nação contra nação, fome, apostasia, perseguição, governo do anticristo. A Bíblia não fala de dias melhores. Tem uma música que o pessoal canta aí que fala de dias melhores. Está faltando escrever, que é no céu, não é aqui na terra, porque aqui na terra não tem dias melhores. Paulo disse: fiquem firmes. Olha, você não precisa falar para alguém ficar firme quando vai ficar melhor, né? Quando as coisas vão ficar boas, você diz: ó, pode relaxar. E agora já passamos a fase crítica, agora pode ficar à vontade. Não, Paulo termina o versículo 1 do capítulo 4 dizendo: permaneçam firmes. Porque nosso destino, nossa expectativa e nossa esperança não é aqui. Nossa âncora foi lançada na eternidade. E até que nós cheguemos lá, é luta, é perseverança, é resistência no poder de Cristo Jesus. Pense mais no céu do que nas coisas desse mundo. Porque a palavra de Deus diz que se as nossas expectativas, as nossas esperanças, os nossos sonhos, eles tiverem a ver com o tempo presente, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Os verdadeiros, felizes e bem-aventurados nessa terra são aqueles que aguardam uma pátria celestial. Foi por causa dessa pátria celestial que Abraão abriu mão de tudo e tomou rumo à Palestina, esperando uma terra que Deus lhe mostraria. Foi por causa dessa pátria celestial que Moisés não fez caso de viver como filho da filha de Faraó, mas ele alçou uma jornada junto com o povo pelo deserto. É por causa dessa causa que o próprio Filho de Deus não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e veio aqui para nos salvar. É por causa dessa causa que eu devo viver, e é por causa deste céu que eu devo caminhar todos os dias da minha vida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, perseguindo esta pátria celestial, caminhando dia a dia com os olhos no céu e tentando resgatar todos os que eu puder. É assim a vida do crente, e é assim que eu espero que seja a nossa vida em 2022. Olhos no futuro e braços estendidos no presente, para tentar salvar todos quantos eu puder. Porque a nossa certeza sobre o futuro precisa necessariamente impactar o que eu faço no presente. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. É isso que Paulo está nos dizendo nesta noite. Vivamos como verdadeiros filhos de Deus, que sabem de onde são, que sabem a sua linguagem, que sabem a sua lei, que sabem a sua causa e que sabem para onde vão. É assim que nós devemos viver. Seja lá no primeiro século, ou seja aqui no século 21, o povo de Deus continua sendo o mesmo. E o nosso Deus também. Que Deus nos ajude.